La ley universal de la locomoción no puede fallar en Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado a Falcone pelo honroso convite e para discutir um tema tão bacana. Eu queria pegar o título do nosso debate, que é do imediato ao permanente. Eu acho que foi pensado um pouco como se o Mansueto estivesse cuidando mais do imediato e o ministro cuidando mais do permanente. Quer dizer, apagar o incêndio no fronte fiscal até para viabilizar coisas de longo prazo como a educação. Mas eu queria, na verdade, fazer essa pergunta para os dois, começando pelo ministro, porque quando a gente ouve muito de gente que vai para o governo e relatar que uma dificuldade inerente aos cargos de governo é exatamente isso. Você tem que apagar um incêndio a cada dia e o urgente acaba se sobrepondo ao importante. E aí você, de urgência em urgência, não consegue cuidar do permanente. Então, isso é verdade? Como que vocês conciliam essas duas agendas? Uma agenda de curtíssimo prazo, de resolver o problema do dia, dá tempo de colocar em ação uma coisa de projeto de país? Ministro. Bom, primeiro, boa tarde, André, Mansueto e todos os presentes aqui, consultores da Falcone, convidados. Um prazer enorme atender o convite do professor Vicente Falcone e de participar desse debate, dessa interação, para mim, muito relevante. Eu diria o seguinte, André, é sempre um dilema muito importante para qualquer pessoa que ocupe a função pública, uma função pública, né? Cuidar do longo prazo é algo que, na cultura do brasileiro, e aí eu extrapolo até a visão do setor público, não é muito comum. Uma visão de longo prazo, planejamento de longo prazo. E no setor público isso se agrava ainda mais, porque os tempos dos governos são tempos curtos. O processo eleitoral, muitas vezes, ele induz a que você leve em consideração muito mais aquilo que pode produzir resultados no curto espaço de tempo, em detrimento daquelas políticas públicas de médio e longo prazo. Nossa experiência no Ministério da Educação, eu que tenho formação como administrador e gestor público, ocupei boa parte da minha carreira de 30 anos de vida pública, desde os 20 anos de idade, em funções executivas, como vice-governador de Pernambuco, governador e secretário de Estado, períodos distintos. Eu pude perceber claramente esse desafio, esse dilema verdadeiro, que ele é normalmente contrário à tese da permanência de alguém no poder, porque aquilo que é de longo prazo, estrutural, normalmente galvaniza pouco apoio por parte da opinião pública e suporte, porque os resultados são sempre longos e são resultados que não são medidos ou assimilados do ponto de vista geral naquele espaço do seu mandato eletivo. Isso tem melhorado ou não? Como? Essa cultura imediatista, de alguma maneira, tem diminuído um pouco ou o senhor acha que não? Eu acho que tem diminuído um pouco, sim. Eu creio que houve evoluções nesse sentido. Eu tive até uma contribuição do ponto de vista legislativa que foi dessa direção. Por incrível que pareça, um dos propósitos meu, quando deputado federal na legislatura de 95 a 99, foi a apresentação da emenda da reeleição, tão criticada por muitos, mas, para mim, um dos desafios do modelo de gestão pública no Brasil é que um gestor eleito por um mandato de 4 anos, muitas vezes, ele fica imaginando, será que eu vou tocar, por exemplo, um assunto como reforma da Previdência, onde os benefícios da reforma da Previdência vão se dar num longo prazo e o agravo do ponto de vista eleitoral vai ocorrer no meu espaço de governo. Então, eu acho que visão de longo prazo enseja um chamamento aos políticos e àqueles que representam os governos para que eles possam pensar muito além do seu mandato específico. E aí eu queria pontuar especificamente a minha realidade e minha experiência como ministro da Educação, porque
Minha trajetória não é no campo acadêmico e também no campo da educação, muito embora que, como vice-governador, me dediquei fortemente em prol de projetos transformadores nessa realidade. Escola em tempo integral em Pernambuco, a gente tirou Pernambuco num espaço de 12 anos da 22ª posição para a primeira posição do IDEB do ensino médio do Brasil, ou seja, empatado com São Paulo, quando engloba escola privada e pública, isolado na primeira posição, quando se destaca especificamente só a educação pública de nível médio. Mas, quando eu assumi o Ministério da Educação, o desafio que se colocava era, para mim mesmo, e aquilo bate na minha consciência, vale a pena você empunhar num governo de transição, no meio de uma crise institucional e política vivida pelo Brasil, num governo cujo mandato será bastante curto, tendo em vista o processo de impeachment, vale a pena você tocar em coisa estrutural ou não? E esse foi o desafio que eu terminei optando por liderar um movimento muito forte na direção da reforma do ensino médio, que é uma reforma que já se debate no Brasil há 20 anos, praticamente 20 anos, e cuja tramitação na Câmara e no Congresso Nacional se dá há cerca de 5 anos, entre comissão especial e projeto em debate no Parlamento, que mostra claramente que o Brasil não tem velocidade para oferecer respostas adequadas à sociedade. A gente tem aí um nível médio no Brasil que é descasado do mundo todo. Se você for para a Ásia, para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Europa, você vai verificar que o ensino médio nesses países, todos, em toda parte do mundo, são países que praticam o princípio da flexibilidade, da autonomia do jovem para definir sua trajetória, seu itinerário formativo e ofertas que possam ter muito mais conexão com o mercado de trabalho. E a gente resolveu apostar no longo prazo quando a gente empunhou a bandeira e estamos aprovando a reforma do ensino médio na Câmara nesta semana para que ela possa seguir para o Senado Federal. Bem. Mansueto, comenta um pouco para a gente desse seu dia a dia aí, das urgências de curto prazo e o que está sendo possível fazer em termos de um legado um pouco mais duradouro. Então, André, eu acho que nem sempre o curto prazo ele tem uma contradição com o longo prazo. Porque muitas vezes no Brasil, tradicionalmente, a gente sempre tentou fazer políticas muito focadas no curto prazo, inclusive ajuste fiscal. Ajuste fiscal, quando ele foi feito de uma forma, enfim, rápida, ele levou a um corte muito grande do investimento. Isso aconteceu, por exemplo, em 99 e 2003. Em 99, quando a gente introduziu o regime de metas de inflação, regime de superávit primário, metas de primário, o governo de 98 para 99, ele teve que cortar o investimento em cerca de 50%. Em 2002 para 2003, no primeiro ano do governo Lula, o governo teve um desafio que era aumentar o resultado primário. O resultado primário é tudo que o governo arrecada, menos despesa, sem contabilizar juros. O governo tinha um desafio, dado a desconfiança do mercado do que seria um governo de esquerda, o governo teve que aumentar o primário em meio ponto do PIB. Meio ponto do PIB hoje seria 30 bilhões de reais. Muito, muito pouco. Mesmo assim, esse esforço fiscal de 2003 foi feito com a queda de 50% do investimento. Esse tipo de ajuste fiscal, cortando rapidamente o investimento, embora ele traga algum ganho de aumento da economia que o governo faz no curto prazo, ele não é sustentável. Adicionalmente, nas experiências de ajuste fiscal do Brasil, desde a Constituição, esse ajuste fiscal, em geral, se deu por aumento de carga tributária. Claro que, na década de 90, o Brasil fez muitas reformas importantes, reformas estruturais muito importantes, mas a despesa do governo federal sobre PIB, essa despesa não caiu, ela aumentou. Logo, o ajuste fiscal veio em cima de carga tributária. O problema hoje do Brasil é o seguinte: nós estamos falando de uma economia de desenvolvimento médio, cuja carga tributária é mais ou menos 33% do PIB. A carga tributária média da América Latina, de outros países da América Latina, é mais ou menos 22% do PIB. Ou seja, nós temos uma carga tributária
que é cerca de 10 pontos do PIB, 600 bilhões de reais, acima da média de outros países da América Latina. Se nós nos compararmos com os países emergentes, que é o grupo que o Brasil participa, a média de carga tributária de países emergentes é 27% do PIB. Do Brasil, novamente, 32,5%, 33%. Muito acima da média dos países emergentes. Tem esse país que estava, em maio, olhando o projetado com um déficit primário de 170 bilhões, 2,7% do PIB. Um déficit nominal de 12 meses de 10% do PIB. Déficit nominal de 10% do PIB é um déficit nominal semelhante ao que ocorreu na Espanha, Portugal, Irlanda, em 2009 e 2010. Então, um ponto de partida muito ruim. Como é que sai de um ponto de partida ruim no curto prazo para algo, enfim, que seja sustentável? Aí vem o programa fiscal, que para alguns parece ser muito gradual, mas de fato não é. Porque quando a gente está falando, seja em governo, seja em empresa, imagina uma empresa que está com sérios problemas de gestão e está com as contas no vermelho. Aquela empresa, ela poderá fazer, enfim, várias coisas importantes, melhoria de gestão, fechamento de departamento, reestruturação. Possivelmente, ela poderá ter 2, 3 anos de prejuízo, mas ela vai indicar para os seus acionistas que ela está tomando medidas importantes e que, no futuro, aquela empresa será rentável. Ela tem um bom nome, ela tem um bom mercado, está tomando medidas de gestão que, no curto prazo, as coisas parecem estar melhorando um pouco, mas está indicando para os seus acionistas que, no futuro, isso vai acontecer. É o que o governo está tentando fazer exatamente com a PEC dos gastos e depois com a Previdência. Porque a PEC dos gastos tem um aspecto de gradual, que é o seguinte: todos os anos a despesa primária do governo federal passará a crescer de acordo com a inflação do ano passado. As pessoas podem falar, mas isso é muito gradual. Mas a gente está falando de um país que nos últimos 20 anos a despesa primária do governo federal, todos os anos, cresceu em média 6% ao ano acima da inflação. Então, esse país agora terá um crescimento da despesa primária do governo federal, despesa primária e despesa não financeira. Terá um crescimento que será de acordo com a inflação do ano anterior. Isso em 10 anos, o que é que significa exatamente? Independentemente da projeção de PIB que você usar, pode ser um PIB de 2% ou 2,5% ao ano, mas em média significa que a cada ano a despesa do governo federal sobre PIB vai cair, ano após ano, em torno de 0,4 a 0,5 pontos do PIB. Em 10 anos, a gente vai ter uma redução da despesa do governo federal entre 4 a 5 pontos de percentagem do PIB. Desde a Constituição de 88, nós tivemos 2 anos consecutivos de queda de despesa sobre PIB e a resposta é não. Os únicos anos que a gente teve no Brasil queda de despesa sobre PIB foram anos isolados, 99, 2003, 2008. Então, o que você está dizendo é que esse longo prazo, já, de certa forma, já está sendo cuidado ao a gente olhar essa PEC dos gastos. No fundo, é isso. Já, porque nós estamos sinalizando para o mercado, em conjunto com a reforma da Previdência, a reforma da Previdência não trará absolutamente nenhum ganho em 1, 2 anos, mas ela sinalizará que as contas do Brasil serão sustentáveis pelos próximos 10, 20 e 30 anos. Com a aprovação da PEC dos gastos e a reforma da Previdência, a gente sinaliza que a despesa pública do Brasil nos próximos 10, 20, 30 anos será controlada. E o mercado faz projeções e nota que a partir de um determinado ano, isso depende muito de analista, 2020, alguns falam 2021, a relação dívida-PIB chega a um pico e começa a cair. E é isso que importa em questão de sustentabilidade, em questão de rating das agências de risco. A segurança que o país é solvente. Perfeito. Ministro, queria pegar o gancho aqui que a gente falou de PEC dos gastos, etc. Tem algumas perguntas aqui. Vamos ver se eu me acerto aqui. A PEC dos gastos se mostra como algo urgente no país para o curto e longo prazo. Aqui a pergunta já junta, de certa forma, isso que a gente está dizendo. Para a educação, é factível reduzir os gastos? O investimento não é suficiente? Ele está mal alocado? Quer dizer, como é que fica essa questão do financiamento à educação? Bom, primeiro eu acho que a gente tem uma tese que foi muito difundida no Brasil, de que o Brasil sempre precisa investir mais em qualquer área, principalmente nas áreas sociais. É evidente que, como ministro da Educação, eu tenho que defender a alocação maior do orçamento da União em favor
da área da educação, mas eu tenho que ter também, necessariamente, uma visão crítica e enxergar o que é que aconteceu do ponto de vista de orçamento da União para a área da educação nos últimos anos. Em 12 ou 13 anos, a gente saiu de um investimento total, de um orçamento total de cerca de 43 bilhões de reais para 130 bilhões de reais, ou seja, nós multiplicamos por 3, eu estou falando em valores corrigidos pelo IPCA, ou seja, em termos reais, nós multiplicamos por 3 o orçamento do Ministério da Educação, sem que houvesse um desempenho do ponto de vista da educação pública no Brasil que acompanhasse essa mesma trajetória. Aliás, ministro, se eu posso te interromper, aí vale citar os dados do PISA que foram recém-divulgados, que infelizmente mostraram que nós não avançamos nada, né? Você pode levar em consideração os dados do PISA, que coloca o Brasil entre a 60ª, 63ª ou 5ª, dependendo da avaliação, se na área de ciências, matemática ou linguagens, o que para mim é uma vergonha. Como é que nós temos um país que é a 8ª economia do mundo, ocupando uma das últimas posições no ranking da OCDE com relação a desempenho na área da educação. E mesmo multiplicando por 3 o orçamento público para a área da educação. Se você levar em consideração o orçamento federal e o gasto total, aliás, relacionado à área da educação no Brasil, supera a casa dos 6% do PIB. Isso é vamos dizer assim, um investimento elevado e consagra e coloca o Brasil num patamar bastante destacado no mundo como um todo. O que é que isso pode ser traduzido? É que a gente gasta mal, investe mal, a gente tem inversão de prioridades. Para se ter uma ideia, de 2010 para 2016, em 6 anos, nós tivemos um incremento na área da educação de nível superior de 30 bilhões de reais. E nesse mesmo período, nós tivemos um acréscimo de investimento na educação básica de 10 bilhões de reais. Ou seja, crescemos... Eu vou te interromper para pegar o link de uma pergunta que fala exatamente sobre isso. Muito fala-se que o nosso modelo de educação pública é invertido. Gasta-se mais em educação superior do que em educação básica. É isso mesmo? É possível inverter isso? É isso mesmo. E se agravou ainda mais fortemente nos anos de gestão do Partido dos Trabalhadores. Se aumentou o investimento para a educação superior em detrimento da educação básica. É evidente que a gente tem que ter um espaço para a educação superior e o acesso para mais jovens no destino da educação superior, mas isso não pode ser um fim em si mesmo. A gente precisa levar em consideração que a educação básica, o acesso à educação infantil, pré-escola, a qualidade da alfabetização no Brasil é uma tragédia. Apenas 11% das crianças no 3º ano do fundamental tem desempenho pleno, o nível 5 em termos de alfabetização, que para mim mostra um fracasso enorme da alfabetização brasileira. Se você for para o nível médio, o IDEB nosso, desde 2011, nós não alcançamos as metas fixadas para o IDEB do nível médio. A gente tem 1.700.000 jovens que nem trabalham nem estudam, muitas vezes tragados pela violência das grandes e médias cidades do Brasil. 1 milhão de jovens com 17 anos que deveriam estar concluindo o ensino médio no Brasil e que estão fora da escola. Então, todos os números, para mim, eles traduzem um fracasso retumbante da educação no nosso país. E não é por falta de dinheiro. Dinheiro se investiu, mas se desperdiçou fortemente. Eu cito apenas um exemplo para ilustrar o que é que pode ser caracterizado as prioridades definidas pela gestão anterior. O Ciências Sem Fronteiras, que é um programa que teve grande adesão e grande repercussão social, ele envolveu no último exemplo 35 mil alunos, a um custo de 3 bilhões e 700 mil reais. 3 bilhões e 700 mil reais para 35 mil alunos. E os jovens não são culpados disso. Muitos foram enviados para o exterior e, chegando no exterior, não falavam nem a língua da universidade que eles iam cursar. Cursaram cadeiras eletivas e que, quando retornaram ao Brasil, as universidades do Brasil não aceitavam as cadeiras eletivas que foram cursadas no exterior. E esse programinha de 3 bilhões e 700 milhões de reais
para atender 35 mil alunos, equivale ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, que é o programa popularmente chamado Programa da Merenda Escolar, que atende a 39 milhões de crianças e jovens do Brasil, a um custo de 3 bilhões e 700 milhões de reais. Então, para mim, é uma inversão completa de prioridades, e você valoriza muito mais o marketing, a divulgação para galvanizar o apoio eleitoral da sociedade, do que propriamente produzir efeitos que transformem a realidade de vida de crianças e jovens do Brasil. Enquanto a educação ela for motivo de um raciocínio que leve em consideração muito mais o ganho eleitoral do que o ganho efetivo de transformação social, de inserção e de equidade social, a gente vai perder a guerra de elevar o padrão de qualidade da educação brasileira, que infelizmente a gente continua enxugando gelo, e eu quero começar a mudar isso. Eu sei que é uma tarefa de longuíssimo prazo, mas a gente precisa dar os primeiros passos. Você comenta isso aí, porque ele tocou em assuntos interessantes, também do ponto de vista fiscal. Claro. Né? Como que a gente faz um aporte tão maior de recursos e não colhe nada do outro lado? Quer dizer, qual que é a explicação para isso? Vou explicar um pouco, mas começar com advertência. Como o ministro falou, o Brasil gasta em educação pública mais ou menos 6% do PIB. Isso daria algo como 370 bilhões de reais por ano. O que a chamada PEC do controle dos gastos pega só é uma parcela muito pequena desse valor. De 370 bilhões, o que a PEC dos gastos pega é mais ou menos 70 bilhões. Então, 300 bilhões de reais do gasto do setor público com a educação está fora da PEC. Por quê? Porque todo o financiamento de educação básica no Brasil, a principal fonte de financiamento é o Fundeb. O Fundeb está totalmente fora da PEC. Parte do orçamento do Ministério da Educação é para pagar professores aposentados. Isso não é gasto com educação. Isso não significa gasto com educação. Isso está fora da PEC. Alguns programas importantes do Ministério da Educação, como, por exemplo, o FIES, que é um crédito educativo para alunos no ensino superior em universidades privadas, isso é uma despesa financeira, está totalmente fora da PEC. Outro programa importante, o ProUni, que é bolsa de estudo para alunos no ensino superior em universidades privadas, isso é renúncia tributária, está totalmente fora da PEC. E a contrapartida do governo federal no Fundeb, uma transferência a mais que o governo federal faz para aqueles estados que não conseguem atingir o mínimo de gasto por aluno, isso também está fora da PEC. Novamente, o que do orçamento público da educação que está dentro da PEC é algo em torno de 20% do que o Brasil gasta todos os anos com a educação pública. Então, esse medo que algumas pessoas falaram de uma redução de recursos para a educação pública, isso simplesmente não é verdade. São pessoas que não leram a PEC. Por que a gente gasta tanto? Até porque a PEC não reduz, né? Ela estabiliza em termos reais, né? Essa que é a ideia, né? Exatamente. E, novamente, a gente está pegando grande parte do orçamento do Ministério da Educação vai para o ensino superior. Vai para o ensino superior. Então, assim, e é um ensino que já cresceu muito nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia, se vocês pegarem o dado do Ministério do Planejamento, qual foi o crescimento de funcionários do Ministério da Educação em universidades de 1997 a 2007, durante 11 anos? Vou falar 5 mil pessoas. De 2007 a 2015, 100 mil pessoas. Então já teve uma expansão muito grande e agora, como o ministro falou, é racionalizar os programas e melhorar a gestão, o que o Ministério da Educação vem fazendo de forma muito competente. Inclusive, nós temos uma colaboração na análise do FIES, etc. Mas, novamente, por que a gente gasta tanto e o retorno é tão baixo? Isso é algo que divide, enfim, todos os especialistas. A gente sabe, assim, não tem uma resposta muito fácil. A gente precisa treinar melhor os professores, dar mais liberdade para os professores. Aqueles professores ruins, eles têm que ser afastados da sala de aula, passam para outras áreas administrativas da escola. Professor bom, ele deve ser premiado. A gente tem que envolver mais os pais também no controle da educação dos alunos. Essa ideia de você dar mais flexibilidade para o ensino médio é algo que é consensual no mundo todo. E é um movimento, é uma reforma muito positiva para o país. O ensino médio aqui no Brasil era muito controlado, era muito fechado. Então, uma série de coisas, mas assim,
é algo que a gente, de fato, agora nesse país, precisa aprender a avaliar políticas públicas. Não se deve ter preconceito. O que funciona deve ser, inclusive, ampliado. Agora, o que não funciona tem que ser descontinuado. Eu quero lembrar apenas aqui que o orçamento do Ministério da Educação para 2017, ele será de 139 bilhões de reais, de acordo com a votação que deve ocorrer brevemente no Congresso Nacional. E o orçamento deste ano, 129 bilhões. Então, a gente está incrementando em 10 bilhões, mais de 7%, de acréscimo de um ano para o outro, desse ano de 2016 para 2017, o que mostra claramente de que não há essa tendência de comprimir e de reduzir o espaço do orçamentário do Ministério da Educação e da área de educação do governo federal. Mas o senhor tem margem de manobra dentro desse dinheiro de fazer essa realocação sobre a qual a gente estava falando agora há pouco? Quer dizer, é possível ou está tudo já, de certa forma, engessado ou definido previamente? Qual que é a margem de manobra de um ministério? Não, é possível sim, porque do total alocado para o Ministério da Educação, você tem as chamadas verbas discricionárias, que giraram aí em torno de 30 bilhões de reais, de um ano para o outro, 25 bilhões de reais, dependendo do ano que você avalie. Aí se incluía, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar do Ciências Sem Fronteiras, que você, na verdade, preservou aquela alocação destinada à pós-graduação, doutorado, mestrado no exterior, que a CAPES continua ofertando, é importante. Ninguém aqui vai acabar com programas de pós-graduação, tanto dentro do cenário educacional universitário brasileiro como no exterior, mas simplesmente financiar um programa que traz muito pouco para o Brasil, é um custo elevado, não dá para você manter esse tipo de programa na concepção que ele foi definido. E você precisa avaliar cada despesa dentro do próprio Ministério da Educação. Só o sistema de call center do Ministério da Educação, ele custava 120 milhões de reais por ano. Nós reduzimos para 50 milhões numa única decisão, revisando um contrato. Impusemos uma redução de contratos também na área de serviços terceirizados, na média de 10% a 20%. Então, se você analisar qualquer espaço da gestão pública, você vai se deparar com graus de ineficiência muito elevados. E, evidentemente, que o Ministério ele não pode gastar muito na área meio e deixar de investir naquilo que é a atividade fim, que é atender as crianças e jovens do Brasil. E 50 milhões ainda é dinheiro pra caramba, né? É muito dinheiro. Acho que o Falcone deve estar ali, salivando ali de vontade, né? Tem umas perguntas aqui sobre interessantes, que falam um pouco sobre gestão pública. Diz o seguinte, olha, já temos estados brasileiros como exemplos de sucesso no uso da gestão, como melhoria da educação pública. O que falta para consolidar um modelo nacional? E aí tem uma outra pergunta que fala do seu estado. Pernambuco é um case de sucesso para o país. Existe alguma intenção de replicar essas melhores práticas para todo o Brasil? Quer dizer, as duas, de certa forma, tratam... É uma coisa que a gente, na revista, na Exame, a gente gosta também de chamar a atenção que, tudo bem, a gente é ruim de gestão pública, mas a gente também tem aqui e ali coisas bem bacanas acontecendo, né? Como amplificar esses bons exemplos de sucesso? Faço para os dois, mas começando com o ministro. Bom, primeiro eu acho que o Brasil ele precisa cultivar o espírito federativo, né, e federalista, que é muito pouco cultivado. A gente tem um país, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, 200 milhões de habitantes, 27 estados, 5.500 municípios, e que funciona sempre obedecendo a Brasília. Então, eu acho que é uma regra para um país das dimensões do nosso que precisa ser quebrada. A gente tem que enfatizar a boa competição e os bons exemplos dos municípios, dos estados que possam se destacar. No meu modo de ver, eu creio que um dos motivos do sucesso norte-americano é justamente esse, que tem muita pluralidade e competição dentro do próprio setor público, formando novos parâmetros, novos paradigmas e criando novas realidades que são copiadas e melhoradas por cada estado, por cada ente, por cada município.
E nesse sentido, nós vamos enfatizar uma lógica mais descentralizada, ofertando um espaço de maior competição por parte dos estados da federação. No caso de Pernambuco, especificamente, eu vivi isso, e posso dizer que coordenei o processo de implantação das escolas em tempo integral, em parceria com Marcos Magalhães, do ICE, Instituto de Corresponsabilidade pela Educação. O primeiro exemplo foi o ginásio pernambucano, que fica ali na Rua da Aurora, nas margens do rio Capibaribe. Deixei 30 criadas, e que vários governadores que me sucederam, antes de mim, Jarbas, de quem eu fui vice-governador, levaram adiante o projeto. O Eduardo Campos, governador de então, que me sucedeu e me derrotou na eleição de 2006, levou adiante todo aquele projeto que foi concebido ainda na nossa gestão. E o resultado é que a gente tirou Pernambuco no IDEB nacional de nível médio da 22ª posição para a primeira posição, de acordo com os últimos resultados que foram divulgados. Então, a gente está demonstrando claramente de que é possível, no setor público, você conseguir um desempenho em termos de resultado, numa escala grande de cerca de 40% das matrículas do ensino médio pernambucano, para replicar esse modelo para o Brasil. Mas o senhor sente que existe essa competição do bem aí, que os outros estados estão correndo atrás ou não? Estão correndo atrás, e muitos deles se inspiraram no modelo pernambucano e estão replicando. Hoje nós já lançamos e estamos apoiando, na própria medida provisória que criou o novo ensino médio, um estímulo para que a gente incorpore a lógica da educação integral para o nível médio. Não dá para universalizar a educação em tempo integral, mas o Plano Nacional da Educação fixa para 2024 25% das matrículas em tempo integral, e nós queremos dobrar em 3 anos, ou seja, deixar contratado até o final da gestão do presidente Temer e possivelmente do primeiro ano da gestão do novo presidente da República, um modelo que assegure pelo menos dobrarmos o total, mais do que dobrarmos o total de vagas no ensino médio integral no Brasil. Nós temos hoje 380 mil alunos em regime integral, e espero que a gente possa ter 900 mil alunos até final de 2019, o que para mim é um grande salto de qualidade, porque a evasão é enorme, e casando com o novo ensino médio, que vai assegurar mais flexibilidade, eu creio que a gente vai poder oferecer um horizonte muito mais atrativo para o jovem brasileiro. O jovem brasileiro não se identifica com o ensino médio, ele acha que o ensino médio não dialoga com ele, é uma coisa distante da realidade dele, impondo 13 disciplinas num padrão semelhante. Se o sujeito vai cursar administração ou direito ou engenharia, ele vai ter aquele mesmo conteúdo. Ele não pode, a partir de um determinado período, enfatizar uma dedicação a uma área mais específica, como ocorre nos Estados Unidos, no Canadá, em Portugal, na França, na Inglaterra, em qualquer parte do mundo. O Brasil está na contramão do mundo, produziu uma verdadeira jabuticaba, e a gente tem que jogar essa jabuticaba fora, porque ela não está servindo para a educação do nosso país. Mansueto, sobre gestão pública, como replicar esses bons exemplos? Você é otimista nesse aspecto ou não muito? Não, eu sou otimista, mas tem um caminho longo para andar. Assim, do ponto de vista de replicar, em algumas áreas, por exemplo, Receita Federal, a Receita Federal hoje tem ambientes que a Receita Federal, um auditor da Receita Federal conversa com auditores estaduais, há uma troca de experiência, a Receita Federal vai fazer um esforço grande agora de uniformização do sistema, que é uma coisa que parece muito simples, mas é extremamente interessante. Você uniformizar sistemas de software para ter notas fiscais no âmbito de municípios semelhantes, homogêneas, isso é muito importante, melhora o ambiente de negócio. Então, assim, na parte mesmo de fiscal, os vários secretários de Fazenda têm um fórum de discussão, a mesma coisa ocorre com secretários de Planejamento de Estados, secretários de Saúde. Então, você tem hoje essas experiências, porque justamente um ponto positivo numa federação é você ter essas inovações no âmbito local e isso possa ser replicado. Agora, em algumas áreas, por exemplo, educação no âmbito municipal,
Todo mundo, se você conversa com qualquer pessoa que estuda isso, sempre vão citar o caso de Sobral, uma cidade do interior do Ceará que gasta por aluno muito menos do que, enfim, outras cidades, e os indicadores melhoraram muito. Só que aquela experiência de Sobral, até hoje, foi muito difícil replicar em outras cidades. Então, assim, eu diria assim, essa tecnologia... Por quê? Eu fiz essa mesma pergunta para as pessoas, amigos meus, Ricardo Paes de Barro, Naécio Menezes, do INSPE, que estudam esses casos, não souberam me responder. Então, você tem alguns elementos importantes, como eu falei, enfim, o professor que é premiado, uma certa flexibilidade de professor, se coloca os melhores professores na sala de aula, os pais se envolvem no dia a dia da escola, você tem uma série de coisas. Lá eles tinham também um negócio super interessante, de meio um sistema de informação, que assim que o aluno não foi à escola, eles enviavam alguém na casa para entender, opa, está doente, o que está acontecendo, porque às vezes podia ser um caso de evasão que a mãe às vezes nem está sabendo ainda que o menino não está indo para a escola, né? Uma coisa relativamente banal de fazer, mas que teve um impacto muito grande. É gestão, supervisão, monitoramento, acompanhamento. Agora não é fácil replicar, né? Não é fácil replicar, mas só o fato desses bons casos serem estudados e serem divulgados já tem um efeito positivo. O que me preocupa muito mais é a gestão no âmbito do governo federal. Porque a gente está falando do governo federal de uma despesa anual, sem contar o pagamento de juros, de 1,242 trilhões de reais por ano, que vai ser o gasto desse ano. 1,242 bi ou 250 bi, algo nessa ordem. E você tem muitos programas que muita gente acha que são bons, que funcionam e não funcionam. Então, a gente precisa melhorar muito ainda a avaliação de políticas públicas. E o Brasil terá que necessariamente trilhar esse caminho por um simples fato. Com a PEC dos gastos, nós não teremos mais espaço grande para o crescimento do gasto. Então, ao longo dos próximos anos, o governo terá que, de fato, avaliar o que funciona muito bem ou não, porque alguns programas terão que diminuir de escopo, aqueles que não funcionam. Então, falta isso. Eu, conversando com o secretário da Receita Federal, eu pedi para ele, a gente está fazendo esse levantamento junto, de todos os regimes especiais de tributação que existem no Brasil, quanto o governo deixa de arrecadar, e uma terceira coluna, que nunca ninguém fez, que é o número de empresas beneficiárias desses regimes especiais. Nós temos no Brasil regimes especiais que o governo deixa de arrecadar 2, 3 bilhões de reais e todo o benefício vai para 2, 3 empresas. Então, assim, esse tipo de programa... E a gente, até você realizar esse trabalho, nem se sabia quais eram essas empresas. Não. Assim, então, assim, quando a gente olha, a gente tem regimes especiais que eu próprio achava que funcionavam muito bem, e o secretário da Receita estava me mostrando, disse, olha o número de empresas que são beneficiadas, 50% do custo vai para 20 empresas. Então, a gente está detalhando tudo isso, porque em algum momento esses regimes especiais terão que ser revistos. Porque não faz sentido. Um dos grandes problemas do Brasil é, independentemente da renda de uma pessoa, possivelmente essa pessoa ela pode ter uma carga tributária muito diferente. Se for pessoa jurídica, lucro presumido, a carga tributária é 14,5%. Se for contratada, carga tributária é 27,5%, com os impostos da firma vai para 40%. Empresa, dependendo de uma empresa onde está localizada, a carga tributária é diferente. Então, no Brasil, meu amigo Marco Lisboa fala muito isso, né? Nós tratamos os iguais de forma desigual. Então, todo esse cipoal de complexidade tributária, ele terá que ser revisto ao longo dos próximos anos. Vocês dois citaram um aspecto que eu queria perguntar para vocês, do papel dos governantes, no sentido de disseminar informação, até para facilitar que esses bons exemplos sejam copiados. Mansueto, você está dizendo que tem coisas aí de pouquíssimas empresas agraciadas com benefício e que a gente mal fica sabendo disso. E no caso da educação, citamos aqui o exemplo de Sobral, num encontro que nós fizemos lá na Exame, o Ricardo Paes de Barros, o PB, que é um grande especialista da área, ele plotou um gráfico que chamava muita atenção, em que ele colocava as notas de cada escola, quer dizer, em uma certa idade, que eu não me lembro exatamente qual era, pela renda do município em que aquela cidade estava. E aí tinha lá um exemplo que ele pegou de escolas de municípios muito, muito pobres, dos mais pobres do Brasil.
Essa curva, obviamente, ela era uma mancha um pouco assim, então tinha uma correlação com a renda. Cidades mais ricas costumam ter notas melhores, os alunos têm notas melhores. Mas se você pega duas cidades muito pobres, tinha uma que tinha lá uma nota 1, 1,5, 0 e alguma coisa, uma nota ridícula, mas tinha uma outra escola que tinha nota 8, quer dizer, das notas mais altas do Brasil. E o que chamava a atenção nesse caso é que ele me dizia qual era aquela cidade e qual era aquela cidade. Elas estavam tipo a 40 quilômetros de distância uma da outra, quer dizer, era exatamente o mesmo ambiente no interior de um estado do Nordeste muito pobre, mas tinha uma com um desempenho excepcional. E ele, com muita angústia, dizia: eu tenho certeza que esse cara não tem a menor ideia o que esse aqui está fazendo. E eu tenho certeza que ele poderia copiar, porque nós estamos falando realmente de realidades muito próximas. O governo não tem um pouco esse papel também de disseminar essa boa informação, até para ajudar esse pessoal? Isso está sendo feito? Tem, sim, e deve ser ampliado, né? O IDEB, que avalia o desempenho da educação básica no Brasil, nos anos iniciais do fundamental, nos anos finais, e também o IDEB do nível médio, indica isso. E eu acho que, claramente, a gente precisa produzir uma avaliação por escola, por unidade escolar. E essa é uma informação que acho que a sociedade precisa acompanhar, né? E a pressão social, a disseminação da informação, o processo de transparência nessa realidade é que pode produzir um efeito de mais cobrança por mais resultados. Eu acho que a gente tem que expor os governantes que não entregam aquilo que deve ser considerado pelo menos razoável em termos de políticas públicas, aí incluída uma das principais delas, que é justamente a educação. Então, uma das coisas que as pesquisas mostram também é que os pais não têm lá muita ideia de como a escola é, né? Eles acham até que a educação é boa, então você vai ver a nota objetiva é uma porcaria, mas a impressão dele é que aquilo também é falta de informação aí, né? É falta de informação, e às vezes você tem aí uma realidade muito cruel, que os próprios pais têm um nível educacional muito baixo. Às vezes até são pais analfabetos. Eles não conseguem avaliar não muito. conseguem avaliar, acha que o filho frequentando uma escola é o suficiente, tendo acesso à merenda escolar já é razoável, e isso é muito pouco. Então há de se ter uma mobilização social mais abrangente para que a gente possa gerar pressão em cima de governantes, prefeitos, educadores, secretários de educação, mostrando claramente o desempenho de cada município, de cada escola, e responsabilizando justamente aquela unidade, cobrando resultados para que aquilo possa mudar. Eu acho, assim, eu não tenho resposta para isso não, assim, eu acho que o governo federal tem que fazer o papel dele, essa publicidade que se dá aos indicadores, enfim, isso é um primeiro passo. Agora, a sociedade civil também tem que fazer o papel. O debate que a gente se acostumou a escutar das pessoas nessa área de educação, das várias organizações não governamentais, era sempre um debate muito focado em orçamento, em, por exemplo, aumento de recursos para a educação. Então, assim, uma vez eu conversando com uma pessoa da área de educação, ela me falou que se assustava quando chegava no município e encontrava diversas ONGs, organizações não governamentais, naquele município, dando sugestões diferentes. Então, assim, eu acho que como sociedade civil... Diferentes, mas contraditórias? Às vezes sim, às vezes sim. Então, assim, uma das áreas que a sociedade civil no Brasil é mais atuante, você tem diversas fundações, etc., é justamente na área da educação. Só que todo justamente assim, essa divulgação de casos de sucesso, por que ocorreram, como, no que dá para ser replicado, o que não dá, tudo isso, eu diria assim, que eu acho que todas essas ONGs que transitam nessa área da educação falharam um pouco em divulgar esses casos de sucesso, e o governo federal, enfim, tem feito um pouco a parte dele na divulgação de índices, etc. Mas eu diria que é o seguinte, que é um caminho a ser trilhado. Como você mesmo mostrou, quer dizer, você tem 2 casos de municípios próximos do mesmo estado e possivelmente
o município de sucesso, aquela experiência dele não está chegando naquele município com indicadores baixos na área da educação. Então é algo ainda que precisa ser melhorado muito. Eu acho que a gente tem que reconhecer o aumento do acesso à educação no Brasil, a universalização, indiscutivelmente evoluiu fortemente, mas a gente não tem o desempenho esperado, né? Então, é foco em alfabetização. Uma criança mal alfabetizada, ela vai comprometer toda a sua vida educacional, ela vai ter deficiências de aprendizado em vários outros conteúdos e disciplinas, e vai imaginar que a deficiência é dela, mas é fruto da má alfabetização lá na origem, no início da sua vida educacional, e isso a gente deve enfatizar como política pública relevante. Um outro aspecto muito importante é a questão da formação de professores. Infelizmente no Brasil, dado uma série de questões, a gente tem, vamos dizer assim, jovens que são justamente aqueles menos preparados, que são atraídos para a área da educação, para a pedagogia, e a gente precisa criar mais atratividade, melhorar a formação, criar mais estímulo à carreira do professor, para que a gente possa ter maior engajamento. O professor precisa ganhar mais para atrair gente melhor? Também ganhar mais para atrair gente maior, porque não deixa de ser uma competição dentro do mercado de trabalho. Se ele ganha menos do que outras profissões, evidentemente que ele vai ser atraído para outras profissões. Então, formação de professores é uma questão chave que deve ser muito fortemente considerada, e nós consideramos no nosso planejamento do Ministério. Não se investe pouco em formação de professores pelo Ministério da Educação. A gente tem políticas públicas que englobam cerca de 1 bilhão e 800 milhões de reais por ano, mas é tudo muito pulverizado, um pupurri de programas, de iniciativas que não se comunicam entre si e que não dialogam com os maiores contratantes de professores do Brasil, que são os estados e municípios, na educação básica. Por fim, a Base Nacional Comum Curricular, que está em elaboração e cuja coordenadora está aqui, que é a professora Maria Helena, que foi secretária de Educação de São Paulo, e a nossa secretária executiva, que é justamente termos um currículo comum, uma base curricular comum a ser seguida da educação infantil até o 9º ano do fundamental e depois no ensino médio também. O Brasil terá isso no início do próximo ano, essa base do infantil ao final do fundamental, e no segundo semestre, possivelmente, a base nacional comum curricular do ensino médio, que é também um dado muito importante. E, por fim, a mudança que nós estamos defendendo e que esperamos que seja aprovada até o início do próximo ano, do ensino médio, com a nova arquitetura legal, que vai destacar princípios de maior flexibilização, de maior autonomia formativa para o jovem e conexão com a educação técnica, o ensino técnico profissionalizante. O Brasil tem hoje cerca de 8% das matrículas dos jovens no ensino médio casado com a educação técnica profissionalizante. A rede federal de educação técnica profissionalizante, as poucas redes estaduais, como aqui em São Paulo, a Paula Souza, e só 8%. Qualquer país da Europa, na média, deve estar na casa dos 40%. A Alemanha é próximo de 50%. A Itália, mais de 50%. E o Brasil precisa ofertar essa oportunidade para os jovens. O jovem, quando conclui o ensino médio numa escola pública no Brasil, ele muitas vezes é empurrado para o mercado de trabalho e empurrado pela própria família, porque ele precisa começar a produzir para levar renda para dentro de casa. E aí ele se vê num dilema terrível, porque ele não tem renda melhorada, ampliada, porque não tem uma formação minimamente técnica adequada. E aí fica limitado o ensino médio, e o ensino médio agrega muito pouco para a média de renda do brasileiro. Enquanto alguém que conclui o ensino médio na Europa ganha, comparativamente a quem forma no nível superior, ganha 1,5 vezes quem forma no nível superior. No Brasil, o cara tem uma vantagem de 2,5 vezes se tiver uma conclusão de um curso superior, frente àquele que concluiu só o nível médio. Então, é um fator
de exclusão social e de ampliação das desigualdades sociais no nosso país. Então a gente precisa produzir esse itinerário formativo que gere mais possibilidades do campo da formação técnica profissional. Ministro, comenta um pouco, por gentileza. Não, só um ponto, André. Por favor. Quando o ministro está falando de valorização do professor, é importante notar que, pelas regras de previdência no Brasil, quando você dava aumento para um professor na ativa, porque aqueles professores, enfim, estão sendo mais produtivos, você teria que dar obrigatoriamente para os aposentados. Com a reforma da Previdência, isso muda. Possivelmente, a gente poderá ter uma política de valorização do magistério, do professor, sem ter que necessariamente aumentar o salário, quer dizer, a aposentadoria do que está aposentado. Então, assim, essa paridade que existe não só na área da educação, como em todo o serviço público, do salário do servidor da ativa com o inativo, muitas vezes leva à situação que, mesmo que se queira melhorar a carreira, você tinha uma restrição fiscal, porque todo aumento salarial tinha que ser dado necessariamente para o inativo. Isso em várias carreiras do setor público, né? Com a Previdência, com a reforma da Previdência, isso acaba, porque a paridade entre o salário do ativo e do inativo termina. Interessante. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre a formação do professor. O senhor disse que tem muito dinheiro, mas que está um pouco disperso. O que está sendo pensado aí? Que eu estou tomando como gancho uma das máximas aí do pessoal da educação, que é a seguinte: você não consegue tirar mais do seu sistema educacional do que o seu professorado consegue te dar. Quer dizer, esse é um fator que te limita, né? Você não vai conseguir ter uma aula espetacular se o seu professor é um semi-analfabeto. O que dá para fazer na prática em termos da formação? Bom, a formação do professor no Brasil, ela tem uma grande parceria envolvendo as universidades e faculdades, naturalmente, que formam os professores, mas tem pouca conexão com a vida real dentro da sala de aula. É o que dizem muitos especialistas. Eu não sou especialista na área, mas discutindo, debatendo com quem entende da área de formação de professores, levo em consideração sempre preparar aquele jovem que envereda pelo caminho da educação como professor, para ensinar, aprender a ensinar e ter mais didática. E isso pode se dar com mecanismos onde ele possa acompanhar um grande professor dentro da sala de aula, ser uma espécie de trainee ao lado de um grande profissional, exemplo, na sua área específica de matemática, de história ou de português, e adquirir mais didática e mais competência para ensinar. Evidentemente, levando isso em consideração também que a formação de professores e programas como PIBID, PAFO, que são dois programas que são assim, muito importantes no âmbito da estrutura orçamentária do Ministério da Educação, agregue também as secretarias estaduais de educação e a mobilização dos municípios, já que hoje é algo que diz respeito apenas ao governo federal e às universidades envolvidas com relação ao próprio PIBID e o PAFO. Então, se você agrega mais fortemente na coordenação e no acompanhamento, na formação, as secretarias estaduais, evidentemente que elas terão um olhar de maior efetividade no que diz respeito à formação de professores, para que a gente tenha profissionais mais qualificados para essa função. E, por fim, estímulo também financeiro, porque você está disputando um mercado de trabalho que outras profissões podem e devem, e hoje são mais atrativas. E se isso existe, você termina trazendo a base da pirâmide, ou seja, aqueles menos qualificados, para uma tarefa que é nobre aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. Então você precisa ter pessoas qualificadas ensinando as crianças e jovens do Brasil para que você melhore também o desempenho. Uma pergunta que também sobre educação, mas a gente podia olhar de uma forma mais ampla, sobre o momento em que a gente vive hoje, quando a gente pensa em política pública no Brasil. Nós ainda estamos na fase do diagnóstico dos problemas, ou a gente já discutiu bastante e agora é mais a coisa de já chegamos a alguns consensos
e estamos mais na fase de implementar. Tomo como exemplo a minha área de economia. Se discutiu muito como acabar com a inflação, etc. Chegou uma hora que você viu que o diagnóstico estava essencialmente feito. E aí a hora que você implementou, por exemplo, o Plano Real, que eu sei que foi debatido aqui hoje, foi relativamente rápido ali, deu até a sensação de que, poxa, por que não fizemos antes? Porque a gente estava ainda numa fase anterior de diagnóstico. Quando a gente pensa nas políticas públicas hoje, onde que nós estamos? Nós já sabemos o que precisa ser feito? Eu acho que sim. Eu acho que não tem muito. Eu acho que tem espaço sempre para você discutir, debater fatos que possam ser incorporados como melhora do desempenho em qualquer área que você possa avaliar. Mas na prática mesmo, o Brasil usa sempre a tese de discutir mais só para postergar a adoção de uma medida. Por exemplo, eu volto ao ensino médio. O ensino médio, há cerca de 20 anos que se discute no Brasil. O mundo todo tem ensino médio flexível, o itinerário é definido também pelo jovem, você tem uma base curricular. O Brasil nunca adotou isso. Há 5 anos um projeto tramita, seja numa comissão especial para definir o projeto, ou o próprio projeto em si. E quando você toma a decisão de levar adiante a reforma do ensino médio, você precisa discutir mais. Então, é sempre assim. O senhor foi criticado pela forma, né? Pela forma. Mas só se porventura não fosse a forma, a gente ia perder mais 2, 3 anos discutindo o ensino médio brasileiro na gestão do presidente Temer, não sairia. E quem sai prejudicado é justamente os jovens que estão aí com o ensino médio, com essa tragédia que você mencionou aí, os índices, os indicadores do PISA, IDEB, etc. e tal. Então, a gente vai concluir a votação até o início do próximo ano, por meio de uma medida provisória. Se não fosse por meio de uma medida provisória, a gente estaria aí postergando isso para sei lá quando, porque as matérias econômicas têm muito mais relevância sempre na agenda do Brasil. Nunca se discutiu a educação. Eu acho que um dos fatores positivos que nós colocamos no Brasil do momento atual, da atualidade, foi justamente colocar o debate em torno da educação como um debate de primeiro nível, e o ensino médio vai justamente nessa direção. Eu queria apenas mencionar um aspecto para você imaginar o que é a ineficiência do setor educacional brasileiro. O Enem, que é uma avaliação, o exame que facilita o acesso à universidade, ProUni, FIES e também programas que acessam diretamente às universidades públicas. O Brasil, a gente teve esse ano 8.600.000 inscritos. O custo do Enem foi de cerca de 700 milhões de reais. Pois bem, 8.600.000 inscritos para 700 milhões de reais. O custo por aluno inscrito no Enem foi de cerca de R$90. Dos 8.600.000 inscritos, compareceram ao Enem 2016 6 milhões de inscritos, alunos, estudantes, enfim, pessoas mais veteranas que quiseram fazer o Enem. Então, a gente teve aí uma ausência de 2.600.000 pessoas. O que é que isso significa? Que o Brasil desperdiça, joga pela janela, porque a gente prepara sala, fiscais, a parte gráfica, todo o esquema de segurança, logística, para 8.600.000. A gente jogou pela janela 230 milhões de reais. Então, são considerações que você precisa fazer, porque você está tratando de dinheiro público, e que, ao longo da história, você não para pensar com relação a essa realidade. Daqueles que pagam a inscrição do Enem, 2% se ausentaram. Daqueles que foram isentos, você tem um índice de não comparecimento elevadíssimo. Então, são essas reflexões que precisam ser feitas para que você possa gerar mais dinheiro para a própria educação. Bom, eu vou polemizar um pouco. Eu acho que o consenso existe em algumas áreas, mas em várias áreas que a gente acredita que tem consenso, a minha posição é que esse consenso não existe. Vou dar exemplo específico, inclusive de conversas que eu tenho com muitos empresários e associações empresariais. Por exemplo, há um consenso de reforma tributária, que o Brasil, você tem complexidade tributária, tudo bem, e que o sistema tributário no Brasil ele é cumulativo, então seria importante
transformar esse sistema tributário, que ainda hoje é muito cumulativo e não cumulativo. Isso é consensual? Não. Qualquer reforma de PIS/COFINS, para ela ser neutra, do ponto de vista agregado, vai mudar a tributação entre setores. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Exatamente. Isso não é consensual. 2, no Brasil, você tem spreads muito altos. E parte do motivo de spread altos é que você tem muito crédito direcionado. Há um consenso para se mudar crédito direcionado no Brasil? Novamente, não. Quando você coloca essa discussão na mesa, você tem grupos de empresários que são contra. Então, assim, a gente vai precisar colocar essas questões na mesa. Quando a gente falar em reforma tributária, a gente tem que ir além do tema genérico reforma tributária e colocar propostas específicas na mesa. Quando a gente falar em melhoria de ambiente de negócio, a gente tem que ir além disso e colocar coisas específicas na mesa. Porque em cada uma dessas medidas, eu tenho estudado muito, algumas delas inclusive com o Banco Central, com Receita Federal, e a gente nota assim, às vezes há medidas que uma grande parte do meio empresarial, da sociedade quer, que são boas, mas você tem grupos que se organizam claramente contra essas medidas. Então a gente chegou numa fase que é a seguinte, a gente tem que ir além. Reforma trabalhista. Todo mundo reclama que reforma trabalhista é um problema. Por que a gente no Brasil não fez reforma trabalhista nos últimos 20 anos? Se a gente não fez, mostra que não é um tema consensual, que há divergência. Então a gente precisa avançar muito nessa agenda ainda para, de fato, criar o consenso. Quer dizer, vai ter que enfrentar aí algumas resistências, basicamente isso. Aí eu queria devolver a palavra para o ministro, uma última pergunta, nosso tempo está no finzinho, sobre esse momento que a gente está vivendo. Quer dizer, como é liderar, conseguir pensar no longo prazo, na educação, etc., vivendo um ambiente político extremamente confuso, né? Quer dizer, dá uma luz para a gente o que vai sair dessa história toda e como é trabalhar sob essa pressão. Bom, na verdade não é fácil, né? Eu acho que o ambiente político institucional brasileiro, já há algum tempo, ele é bastante instável e crítico, pode-se dizer. Agora você tem que perseverar aquilo que você acredita, definir seus objetivos centrais. Não dá para, num espaço tão curto de tempo, você querer transformar toda a realidade da educação brasileira no curto espaço de tempo e focar, dedicar, formar um bom time técnico. Nós formamos um bom time técnico no Ministério da Educação, com profissionais do Brasil todo, e buscar os objetivos. Evidentemente que o quadro político geral, ele é um quadro que tem que ser levado em consideração. Mas se, porventura, nós fôssemos depender de uma maior estabilidade, de um melhor ambiente para endereçar as principais agendas do Brasil na área da educação, a gente ia perder, talvez, mais uma janela de oportunidade. Eu tenho uma veia política, estou 30 anos na vida pública, com relativo sucesso, e sei, naturalmente, a hora de avançar, a hora de recuar, a hora de negociar. E é com essa habilidade, com um bom time técnico, que a gente vai poder avançar na nossa área específica, que é a educação. Espero fazer as entregas que eu me propus a fazê-las. Bom, vocês dois estão com dois problemas gigantescos na mão, a educação e essa confusão fiscal, né, que a gente está tentando sair. Vamos desejar boa sorte a vocês. Queria pedir uma salva de palmas em agradecimento ao ministro e ao secretário.